Sejam bem-vindos ao 50º episódio do Folha Seca. Hoje irei conversar com Vítor Matos, treinador de desenvolvimento de jogadores de elite do Liverpool e ex-treinador, assim como ex-observador das camadas jovens do Porto, ex-treinador adjunto do Porto B e ex-treinador, além de ex-coordenador das camadas jovens do Shandong Luneng da China, para referir apenas as suas últimas experiências. Vítor, seja bem-vindo à Folha. Olá, prazer. É, acima de tudo, um prazer estar aqui e partilhar contigo e com todas as pessoas que nos estão a ouvir aquilo que tem sido as minhas experiências e aquilo que são digamos, as vivências que vamos acumulando ao longo do tempo. E espero que seja algo que toda a gente possa ter um momento de prazer e de partilha entre todos. Começando pelos teus inícios no Porto, tiveste no clube a oportunidade de ocupar várias posições, como já referimos, Uhum. o que te acabou por ajudar a ter uma visão global acerca de todo o processo de formação de um jovem jogador e sobre a forma como os vários departamentos acabam por se relacionar em função de um objetivo comum. O que é que acaba por ter a formação do Porto para estar a formar recentemente tantos jovens de qualidade? Que pontos elegerias como sendo os aspectos-chave para o sucesso da sua formação? Hum, uma boa pergunta para começar. Não, acima de tudo, o Porto é um clube que tem uma mística e um ADN muito próprio, muito grande, e isso percorre todos os departamentos e todas as pessoas que estão na estrutura. Foi também um clube que ao longo do tempo, e apesar da entrada e saída de pessoas até na própria estrutura da formação, foi sempre capaz de se reinventar e de encontrar sempre o caminho naquilo que é o desenvolvimento dos jovens jogadores e naquilo que é também o próprio desenvolvimento daquilo que é a mística e a própria cultura forte do Futebol Clube do Porto. E esse é sempre algo que é muito importante, independentemente do treinador que está na equipa principal, independentemente de quem é o coordenador, independentemente de quem é as pessoas que estão a liderar o processo, seja em termos de treino, seja em termos de desenvolvimento do clube, que é essa mística, que é esse ADN que representa uma região, que representa uma cidade, seja sempre respeitado e vá sempre de encontro àquilo que é os pergaminhos do clube. Isto para dizer que eu fui, eu quando ingresso no Futebol Clube Porto, na altura, a pessoa que era responsável era o Mister Luís Castro, em conjunto com o professor Vítor Frade. Havia uma ideia clara de como queríamos jogar e desenvolver os jovens jogadores. Isso fez com que o clube começasse a desenvolver um conjunto digamos, de base de sustentabilidade para que no futuro também fossem surgindo novos jogadores e novos talentos emergentes. E isso foi minha formação também enquanto treinador e como as coisas foram se iniciando. Ao longo do tempo foi sempre possível. Pedro, estás-me a conseguir ouvir? Peço desculpa. Houve aqui dois cortes, porque agora no final estavas a dizer que isso acabou por ser importante para a tua formação como treinador, penso eu, que foi isso que disseste. Sim, ou seja, foi também importante para mim, na minha formação enquanto treinador, ter essa possibilidade, ou seja, a possibilidade de poder vivenciar um conjunto de funções que me foram dando diferentes perspectivas daquilo que era a importância dos diferentes departamentos na evolução, no fazer, desenvolver um jovem jogador e ao mesmo tempo também ter um olhar um bocadinho mais micro e ao mesmo tempo mais macro sobre aquilo que é o desenvolvimento, ou seja, um olhar sobre o que é um jogador com 9 anos, mas ao mesmo tempo vê-lo naquilo que é o plano maior, que são um universo de 200 ou 300 jogadores e naquilo que vai ser o seu trajeto até se tornar no futebol profissional. E tu também tiveste a oportunidade, quando estavas a estudar na Faculdade de Desporto do Porto, tiveste a oportunidade de fazer Erasmus na Holanda, não foi? Acabaste por escolher a Holanda, por um lado, pelo fascínio que sentias pela cultura de formação do Ajax e, por outro lado, pela própria cultura futebolística do país, tanto a nível do estilo de jogo, a nível da metodologia de treino usada, etc. Qual é que seria, por um lado, o maior ensinamento que sentes que retiraste dessa experiência e do facto de teres tido a oportunidade de observar em loco
colocou a forma como os clubes trabalhavam, e por outro lado, que se é possível também fazer aqui algum paralelismo com aquilo que já conhecias do Porto. Olha, portanto, são dois momentos diferentes. É quando eu ingresso na faculdade, e no segundo ano da faculdade existiu essa possibilidade de ir para fora ao abrigo do programa Erasmus. Na altura, quando surgiu a possibilidade de estar, ou seja, a Holanda foi uma das possibilidades dos países que apareceu, e foi logo importante para mim, e quando vi foi logo aquilo que me chamou, por aquilo que referiste, ou seja, a possibilidade de ver uma cultura diferente, estar perto daquilo que na altura, para mim, enquanto jovem estudante, era uma referência em termos de treino e em termos de ideia passada ligado à Holanda. E isso eu tinha curiosidade em tentar vê-lo de perto, uma das razões, mas isto digamos, coincidiu com com o meu trajeto no Futebol Clube do Porto. Isso aparece um pouco mais tarde, portanto esse paralelismo existiu apenas mais tarde. Eu acho que foi qualquer experiência, ou seja, nós somos muito aquilo das experiências que vamos tendo ao longo da nossa vida, e eu acredito muito nisso, e foi para mim muito importante essa experiência, não só o nós podermos sair daquilo que é a nossa zona de conforto, nós podermos sair daquilo que é, digamos, o nosso porto de abrigo, ajuda-nos sempre a procurar e a desenvolver e até a superar aquilo que é a nossa vida pessoal. E isso foi, sem dúvida, importante, aliado também ao poder ver de perto aquilo que é não só a formação de treinadores. Na altura, o curso que nós fomos tinha uma vertente muito grande naquilo que era a educação, e como desmontam as coisas em termos didáticos, foi sem dúvida muito interessante ver, e é algo que fundamentalmente no início me ajudou a conseguir, digamos, encontrar o meu caminho no momento inicial, quando comecei como treinador e a ajudar naquilo que é o processo de treino. Foi importante nesse sentido, ou seja, foi-me dando pequenas bases, não é? Pequenas vivências, e na Holanda o curso era um curso muito prático desde o primeiro ano, e nós fomos logo expostos a dar, digamos, aulas de futebol, de voleibol, até de ténis. Eu nunca tinha jogado ténis, e fomos logo expostos a esse tipo de contextos, e isso ajuda-nos digamos, a ter que intervir e a ter que pensar sobre aquilo que é o nosso conteúdo naquele momento. Isso foi, digamos, foi-me dando experiência naquilo que tinha a ver com o treino e naquilo que tinha a ver com os meus primeiros dias enquanto treinador. E ao nível das diferenças culturais, a nível de Hum. futebol, no que respeita ao tal estilo de jogo e à metodologia de treino, o que é que te impactou mais? Hum, não, um pouco aquilo que também, ou seja, a forma como eu olhava para o jogo e como olhava para o treino era diferente daquilo como olho neste momento. Agora, sem dúvida, aquilo que eu fui sentindo e fui vendo enquanto ia ver um jogo da Primeira Liga Holandesa, aquilo que eu sentia era o gosto que toda a gente, adeptos, jogadores e treinadores, têm por atacar e por ver um golo e por ver um jogo fluido, um jogo com agressividade em termos ofensivos. E isso que por vezes em muitos jogos descura ao lado, digamos, do equilíbrio, podemos dizer desta forma, e isso vemos os resultados de 5-3 e de se eu fui ver um jogo que começou 2-0, 3-2 e virou para 4-3, ou seja, isto traz muitos momentos em que, sem dúvida, traz espetáculo, não é? Mas é algo que é muito cultural. Os jogadores ligam-se por este lado, pelo lado de terem bola e de atacar, e não pelo lado de nos mantermos mais juntos, ou com mais capacidade de pressão, ou mais baixos, e procurar que a equipa esteja mais compacta em determinado momento, e para depois sim
usar o contra-ataque ou um ataque mais rápido como forma de denominante de atacar a baliza do adversário. Hum, Existe muito mais gosto por o outro lado, e isso foi sem dúvida algo que ficou marcado para mim, mas que agora vejo também com outros olhos e com outra, digamos, com mais profundidade sobre o assunto. E sentiste que isso era uma coisa que estava muito intrínseca neles? Ou seja, porque por vezes nós quando vemos e é uma coisa que já falei, já falámos várias vezes aqui no podcast, que é quando vemos um jogo de um campeonato que seja um bocadinho mais, como estavas a dizer, o facto de privilegiares mais a agressividade ofensiva, que isso por vezes pode descurar um bocadinho o equilíbrio da equipa, e por vezes sente-se que talvez com outras metodologias de treino ou outro tipo de abordagem ao jogo, que isso pudesse ser corrigido. Mas muitas das vezes acredito que isso também seja complicado porque tem que ver com a própria mentalidade, lá está, como comentavas, dos adeptos que também gostam deste tipo de futebol. Sentiste isso? Que se calhar trazias algum tipo de ideias diferentes, mas que eles também. Ou seja, também aí sentiste este embate de diferença de perspectiva? Não sei se me fiz entender. Eh, Sim, aquilo que eu senti resume-se em uma frase que é: eles preferiam sempre ganhar o jogo por 5-4 do que por 1-0. Exato, exato. Pronto, e isso revela muito daquilo que é a mentalidade e de que é a forma como eles se sentem e olham para o jogo. Agora, algumas questões que falaste, eu acho que é importante também referir que há muitas formas de ganhar, há muitas formas de treinar. O mais importante é nós sermos coerentes com aquilo que acreditamos, e coerentes no sentido da relação, da forma como treinamos, como intervimos, como procuramos soluções para irem de encontro à nossa ideia, à ideia daquilo que nós queremos enquanto treinadores. Um, Agora, este equilíbrio que eu falo, ou esta forma de atacar, não tem a ver não só com aquilo que é as ideias dos treinadores, neste caso, na altura, como também a forma como os jogadores se sentem ligados ao jogo, ou seja, de que forma é que eles se sentem confortáveis a intervir. É completamente diferente tu teres um jogador com características, ou um lateral que se sente muito mais confortável em estar apenas posicional e manter um jogo posicional quando a equipa está no meio campo ofensivo, ou, ou a construir para conseguir criar uma situação de golo, ou teres um lateral que sente muito gosto em chegar à área, em cruzar, em chegar ao último terço. Portanto, estas pequenas coisas são coisas que tu tens de ter em conta quando montas, digamos, uma equipa, e quando tu olhas para aquilo que é as características individuais de cada jogador. E ao mesmo tempo, de que forma é que a equipa, tendo um jogo posicional, e mantendo este jogo posicional, e de que forma é que circula a bola, vai procurando abrir e criar espaços para conseguir sim criar oportunidades de golo. Ou seja, tudo isto ligado, aquilo, e eu não com esta profundidade, mas aquilo que eu sentia na altura é que todos os jogadores que estão em campo e os jogadores que estão de fora e o treinador, a preocupação é simplesmente nós temos que criar uma ocasião de gol, e isso faz com que o jogo tenha muito mais agressividade, mas que ao mesmo tempo aconteçam outras coisas que também te possam levar a ti a ter problemas mais tarde, isto é, quando sofres o contra-ataque. Entretanto, essa foi a tua primeira experiência internacional, mas depois já como profissional e também como comentávamos, acabaste por ter uma experiência antes ainda desta de Inglaterra, na China. Ahm, Uhum. Aí tu acumulaste a função de coordenador do ciclo do sub-9 ao sub-13, com a função de treinador do sub-15 e sub-16. Sendo que também já referiste que nessa altura essa experiência serviu para que aprendesse a separar aquilo que é prioritário do que é acessório, no fundo, a saber relativizar as coisas. Aquilo que eu te perguntava tem que ver com a ausência de competição no país até ao sub-13, ou seja, Uhum. praticamente não havia competição e, portanto, era tudo à base de torneios, havia longos períodos em que essa competição lá está não existia e, portanto, isso naturalmente acaba por ter reflexo no desenvolvimento individual dos jogadores. E aquilo que eu te perguntava era se confirmas que esse acontecimento, essa ausência de competição, constitui de facto uma grande limitação ao desenvolvimento do futebol chinês, ou se por acaso tens algum tipo de opinião diferente. Um, Pronto, eu não sei neste momento como é que é a realidade atual, em termos de organização formal, de competição.
aquilo que existia na altura era, portanto, nos escalões mais baixos, ou seja, só no sub-13 existia uma competição, podemos dizer, formal e organizada pela federação, ou por uma associação. Abaixo disso eram pequenos torneios que eram realizados, às vezes em termos regionais ou às vezes em termos um ou outro internacional, mas eram coisas muito pontuais. Aquilo que eu acho é, acima de tudo, o mais importante é jogar. E esse jogar tem a ver com, seja um jogar formal ou organizado por uma federação, seja um jogar da rua, na tua rua, seja um jogar dentro do teu clube, o mais importante é ele jogar. Portanto, o mais importante é, sem dúvida, nós criarmos estes contextos. Isto para dar como exemplo que essa foi a realidade que encontramos e foi logo um grande problema, mas é um problema que é agravado pela forma como olhavam para o treino daquilo que é uma criança com 12, 11 e 10 anos. E quando também no treino não existe jogo, aí sim temos um problema muito grande, não é? Portanto, aquilo que nós fizemos na altura foi criar competições internas, ou seja, nós todas as semanas nós criamos dentro do próprio clube ligas internas, ou seja, duas ligas diferentes, uma liga em que as equipas jogavam ou 5 contra 5 ou 6 contra 6 e a competição era feita com escalões mais jovens a jogar contra escalões mais velhos. Vamos imaginar uma equipa de sub-12 poderia competir com a de sub-13 ou com a de sub-11, a de sub-11 com a de sub-12 ou com a de sub-10. Portanto, organizamos uma liga interna neste formato e depois organizamos ao mesmo tempo também outra liga interna e aí sim misturávamos jogadores de diferentes escalões dentro da mesma equipe a ser orientado, o treinador, era simplesmente algo mais deliberado e organizado pelos miúdos, e aquilo que nós encontramos foi um desenvolvimento fantástico em 2 anos. O nível técnico e o nível de jogo e o nível de, se quisermos chamar de inteligência de jogo que nós fomos começando a encontrar, foi algo fantástico e foi uma evolução mesmo muito, muito grande. Claro que depois tudo se traduz naquilo que é o número de jogadores e a forma como o jogador vai crescendo ao longo do processo de formação, mas digamos numa base mais pequena eu acho que é muito importante também dizer que, principalmente nessas idades, é muito importante que nós cheguemos ao coração de cada um daquelas crianças, não é? Ou seja, de que forma é que nós continuamos a alimentar e a despertar a paixão pelo futebol e por a bola e por o jogo, e acho que isso é fundamental para que ele continue ao longo do tempo a jogar com o mesmo prazer e com a mesma paixão, porque foi isso, se nós perguntarmos a todos os grandes jogadores, foi esse o ponto de partida, não é? Foi o prazer em jogar futebol. Portanto, aquilo que nós procuramos foi isso desde o primeiro dia, também com mudanças em termos daquilo que é a metodologia de treino, que é a forma de olhar para o treino, mas sim, mas é sem dúvida importante que existam competições e que exista organização também nestes escalões em termos formais, da competição formal, claro que são sem dúvida um incentivo àquilo que é o desenvolvimento do jovem jogador e das crianças, e que na altura, pelo menos quando eu estive na China, não existia, mas é como eu digo, acho que há sempre, o ponto de partida tem que ser sempre nós encontrarmos uma solução e não só o problema, e essa foi uma das soluções que encontramos, e também procuramos, por exemplo, em muitos momentos, organizarmos torneios com equipas de fora, com equipas internacionais, ou seja, fomos numa perspectiva de, ok, temos uma lacuna aqui, então temos que, sem dúvida, aumentar aquilo que é o volume competitivo dos nossos jogadores, seja em treino como em jogo. Isso é interessante porque, como treinador, acabaram por ter também aqui um trabalho bastante de gestão, não é? De ter de organizar a própria, de ter de estruturar quase que uma competição paralela, não é? Sim, isso foi algo, por exemplo, mesmo no Porto, quando eu estava na formação, também tínhamos as ligas internas, e a competitividade e
digamos, a paixão dos jogadores era começar tarde e tínhamos que ir para o Vital, e a forma como eles competiam era absolutamente fantástica. Tu vias crianças de 9 anos a jogar no meio de 12 e tu vias já, digamos, a responsabilidade com que eles assumiam todos os momentos, tu vias a forma como os de 12 anos ajudavam e tornavam-se ainda mais coletivos em muitos momentos para suportar, digamos, o colega que é mais novo, e foram tempos fantásticos e que eu acredito que ajudaram em muito naquilo que foi digamos, o crescer da paixão e do prazer e da própria inteligência e vivência de jogo que muitos jogadores têm. E nessa questão da China, isso também, esta questão da organização desta competição, vamos chamar-lhe assim, isso também tem que ver com aquilo que já referiste, que é o facto dessa experiência na China te ter oferecido a capacidade de perceber que com pequenas mudanças acabas por conseguir criar um grande impacto? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O que a China trouxe a mim, pelo menos de bom, foi em perceber que muitas vezes hum, é mais importante nós irmos ou nós criarmos condições para aquilo que nós achamos mais importante, e não nos preocuparmos tanto com aquilo que é às vezes o acessório e o que é, eh, ou seja, o que é circundante da questão. E uma das questões é essa, ou seja, o mais importante é que eles tenham jogo e compitam. Então vamos criar este ponto de partida, que é darmos esses contextos. Quando, quando sim tivermos tempo, aí sim, vamos nos preocupar com outro tipo de questões, com outro tipo de pequenas coisas que nós sabemos que no fim poderão ser por maiores também, mas esse é o fundamental, ou seja, é voltar um bocadinho àquilo que era, ajudou-me a voltar àquilo um bocadinho que era a base e que era a nossa essência, não é? Que era sermos jogadores e jogarmos naquilo que é a rua e o nosso bairro, e então de que forma é que isso, que podemos levar um bocadinho disso para aquilo que é o treino e para aquilo que é uma academia de formação. E uma coisa que também se costuma dizer é que, em relação à atividade de professor, é que os anos mais desafiantes são os primeiros anos, porque apesar das matérias que são lecionadas serem as mais básicas, os alunos, os miúdos, não têm ainda uma base ou um pensamento estruturado ou tão estruturado Uhum. para poder então entender o que estão a aprender. No teu caso também sentiste isso em relação aos jovens chineses, ou seja, que se calhar tiveste de recuar, não é, nos ensinamentos que estavas habituado a dar, digo eu, mas que isso só por si não torna a missão mais simples, tendo em conta que eram jogadores que se calhar não estavam tão habituados a estes conceitos? Uma coisa fantástica que há no futebol é que se tu organizares com 10 amigos, dissermos vamos jogar 5 para 5, vocês não precisam de nada e começam a jogar, não é? Ou seja, nem precisam de treinador, nem precisam de árbitro, fazem um jogo e jogam e as coisas andam. E isso acontece também com as crianças, ou seja, o jogo já existe muito antes de eu, enquanto treinador, chegar ali e dizer, olha, então vamos jogar assim ou vamos fazer isto para jogarmos melhor. Ou seja, eles já jogavam, já tinham uma história, um passado, já tinham visto, já tinham experienciado o que é isto de jogar futebol. Isto para dizer que quando nós partimos com este pressuposto é muito mais fácil depois nós conseguirmos guiar e conseguirmos modular as coisas no sentido em que pretendemos. Agora, o mais importante para mim, fundamentalmente nessas idades, é nós conseguirmos lhes dar um conjunto de experiências diferenciadas que lhes vão aumentar aquilo que é, digamos, a sua variabilidade, a sua inteligência de jogo, a sua cultura de jogo, quando eles forem mais velhos e quando eles estiverem numa fase mais final daquilo que é o seu desenvolvimento, ou seja, quase que, apesar de ser um bocadinho linear, quase que lhe aumentarmos os repertórios de soluções para que quando mais tarde apareçam problemas, eles consigam decidir, consigam superá-los, consigam ultrapassar um jogador que vem pela direita, pela esquerda, por trás, por frente, descobrir um jogador com um último passe, fazer um tackle no momento certo. Este tipo de questões vêm, sim, naturalmente, e mais tarde
desde que nós numa fase inicial aí sim lhes aumentemos o máximo aquilo que são as experiências, com a maior diversidade e com a maior variabilidade possível. Eu acho que isso que é o fundamental. Às vezes ouve-se muito de é importante, ou vivemos numa sociedade em que as crianças estão muito mais em casa, fechadas do que no exterior. Até há aquela frase do professor Carlos Neto em que passa-se mais tempo, uma criança passa mais tempo em casa fechada do que um próprio recluso numa prisão. E isso é sem dúvida preocupante, não é? E é preocupante porque aquilo que é a literacia motora e aquilo que é a vivência, fundamentalmente numas idades tão jovens, fica completamente, digamos, atacada e comprometida. E isso faz-nos a nós, enquanto treinadores, nestas das idades mais jovens, ter que ter esta preocupação que é de que forma é que eu com o futebol, com a bola e com o jogo, eu consigo lhes dar experiências, vivências, diversidade, no sentido de que esta é a nossa realidade e é o nosso contexto, ou seja, nós temos que lhes dar uma grande variabilidade de experiências, isso eu acho que é o mais importante. Se bem que nós falamos muito, estamos a falar aqui destas idades, no geral, não é? Na formação, se bem que provavelmente acabaste por sentir uma grande diferença a nível da coordenação entre os sub-9 e os sub-13 e a nível do treino dos sub-15 e sub-16, não é? Ou seja, tu se calhar entre os sub-9 e sub-13 a tua perspectiva era essencialmente didática, como comentavas, e de procurar a fomentar e alimentar esse gosto pela bola e pelo jogo, e Uhum. se calhar nos sub-15 e sub-16 já tinhas o foco mais na parte também de correção de alguns aspectos, tentar ajudá-los mais em campo a nível tático, digo eu. São idades diferentes, não é? Sim, a melhor forma de olhar é o mesmo processo, mas com diferentes contextos, ou seja, nós chegamos na mesma digamos, a uma faixa etária que tem as suas particularidades naquilo que é o corpo, naquilo que é o desenvolvimento individual, também naquilo como é a forma social, o comportamento, digamos, social e a forma como eles interagem quando têm 15 a 6 anos, não é? Ali na adolescência ou pré-adolescência. Hum, e isso tudo influencia a forma como intervém no processo. Agora, temos que ver quanto mais tarde, e quando nós chegamos àquilo que é um clube novo, numa cultura como a China, quanto mais tarde encontramos os jogadores, mais difícil é nós mudarmos um conjunto digamos, de comportamentos ou de ações mais culturais e nada se muda se não formos concretos, não é? E esse de ser concreto é hum, nós fazermos esses jogadores com 15 a 6 anos sentir, perceber as necessidades, e o sentir é o ver, é olharem para eles próprios, é sentirem no corpo quando estão dentro do campo, é expô-los a determinados conjuntos de problemas que eles resolviam de uma forma baseado naquilo que era as suas vivências e que nós vamos olhar para o jogo. É isso que nós costumamos dizer, que o mundo não acaba à frente do nariz, há algo mais à frente e para os lados também. E quando o jogador começa a sentir que as coisas começam a abrir, que as coisas começam que há algo também diferente à volta dele, acho que acaba por acontecer tudo natural e de uma forma muito, muito positiva. Eu posso dizer que quando nós chegamos à China, uma das coisas que me surpreendeu foi o nível do jogador chinês, ou seja, nós estávamos num clube com muita tradição em termos de academia, num dos maiores clubes chineses, portanto apanhávamos já um nível elevado em termos de qualidade para a realidade da China, mas a qualidade de muitos jogadores eu acho que é uma qualidade mesmo muito, muito interessante. Na altura tínhamos muitos jogadores com muito talento e com um nível técnico e de jogo incrível. Podiam perfeitamente estar expostos a um dos grandes clubes em Portugal em termos de formação também, sem qualquer problema em competir cá. Por isso,
Isso foi uma das coisas que me surpreendeu, foi conseguirmos encontrar esse tipo de jogadores técnicos e com grande e com qualidade. Por isso eu acredito que, eu acho que há sempre, quando nós olhamos, vemos sempre talento em qualquer parte do mundo. A forma como depois é, de que forma é que esses talentos têm contextos que os poderão ajudar naquilo que é encontrarem a vida profissional enquanto jogadores, não é? E às vezes o vir para a Europa ajuda bastante, às vezes poderá não ajudar porque em termos culturais é muito diferente, mas eu acho que isso que é fundamental também olharmos para os jovens jogadores desta forma. Sim, 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 sim. Aliás, há casos para tudo, não é? O Alfonso Davies é um caso que rompe com a norma, por exemplo, não é? Ter saído tão Sem tarde da dúvida, no MLS. Canadá. Exatamente, exatamente. E, entretanto, entre a China e a Inglaterra, onde hoje te encontras a viver, surgiu o novo convite do Porto, desta feita, Uhum. para tornares num dos adjuntos da equipa B. Foste impactado de alguma forma na altura em que fizeste a mudança do futebol de formação para o futebol sénior? Ou seja, quais é que são aquelas diferenças, as grandes diferenças que identificas entre uma gestão entre a gestão de uma equipa de formação e uma gestão de equipa sénior? Existem muitas diferenças, claro que existem. No fundo é tudo futebol e no fundo é tudo treino, mas existem muitas diferenças fundamentalmente naquilo que é o teu dia a dia com o jogador sénior e com o jogador profissional e o que é o teu dia a dia naquilo que é uma criança de 10 ou de 17 anos. Existem diferenças fundamentalmente naquilo que é a tua relação com ele e a forma como tu intervens e diriges o processo com eles. Na altura, ou seja, não foi a minha primeira, eu já tinha estado na equipa B como observador e tinha a possibilidade, portanto, de ver e estar em treinos, portanto, não foi aquele choque de estar na formação e passar, e tinha começado, o meu primeiro ano enquanto treinador foi numa equipa sénior, ou seja, eu comecei adjunto nos séniores do Valadares, portanto já tinha tido também essa experiência sénior, portanto não foi algo que me chocasse. Foi simplesmente algo que, ok, tu tens que saber lidar de uma forma diferente, tens que criar um tipo de relação também diferente com os jogadores, mas acima de tudo o mais importante é teres as coisas muito claras na tua cabeça daquilo que queres e que as coisas, e para onde queres que o processo vá, seguindo sem saber muito bem por onde vai, às vezes, mas teres consciência daquilo que é, ok, é por aqui que vamos. Eu acho que isso é o mais importante. E até que surge a oportunidade de te mudares para Liverpool, qual Beatle, Uhum. ao sentir a necessidade de desenvolver os potenciais jogadores de elite do clube no ambiente que primasse por um fluxo de informação fluido, o Pepin Linders, que havia já trabalhado contigo no Porto, em conjunto com o Jürgen Klopp, quiseram acrescentar à sua equipa técnica quem criasse a tal uma relação entre a equipa principal e a formação, nomeadamente a equipa do Sub-23 do Liverpool. E também quem permitisse que fosse reduzida progressivamente as diferenças existentes, não apenas a nível metodológico, mas também conceptual, sendo então essa a conjuntura da tua contratação por parte do clube. Acabaste por te adaptar facilmente, tendo em conta que no Porto também já tinhas tido funções semelhantes no âmbito do programa de jogadores de elite que o clube tinha em funcionamento quando trabalhavas lá? Sim, são contextos diferentes e momentos diferentes também da formação dos jogadores. Ou seja, no Liverpool ou melhor, no Porto, um, na altura, ou seja, eu não estava ligado inicialmente aos PJs, ou aos potenciais jogadores da elite, foi algo que foi criado pelo Mr. Luís Castro, na altura por o Pepe também, e com muitos treinadores da formação, ligados também a esses treinos. Mais tarde, sim, fiquei ligado. Eu era treinador da formação, na altura eu penso que estava com sub-12. Pronto, e nós tínhamos que em conjunto decidir que os jogadores poderiam ingressar esse grupo. Mas era algo que acontecia transversal em muitos escalões e em fases precoces também daquilo que era o desenvolvimento dos jogadores, e em fases mais tardias também. No Liverpool,
É algo que se foca fundamentalmente naqueles jogadores que estão nos grupos de sub-18 e sub-23, ou seja, de que forma é que nós olhamos para os jogadores que nós acreditamos terem mais potencial, não só para a equipa principal, mas também para aquilo que é o mercado exterior, e com esses jogadores e também com as equipas, nós conseguirmos termos um processo mais fluido e algo muito mais partilhado. Portanto, são dois contextos um bocadinho diferentes. No Liverpool a ideia é fundamentalmente essa, ou seja, é de que forma é que nós conseguimos ter uma metodologia muito mais partilhada e muito mais coerente entre os três processos, ou seja, aqui o principal sub-23 e sub-18, e de que forma é que aquilo que são os princípios ou aquilo que são, digamos, as ideias, a ideia mais geral, seja algo que seja partilhado e em termos conceptuais que exista essa ligação também entre as três equipas, ou seja, não faz sentido nós na primeira equipa sermos ou querermos esta mentalidade de pressionar, esta mentalidade de querer atacar, e isso não acontecer numa equipa de sub-18 ou de sub-23, quando nós muitas vezes nos sustentamos com jogadores desses escalões e dessas equipas. Portanto, quanto mais fluida for esta comunicação, mais facilidade tem o jovem jogador quando vai à equipa principal, e mais facilidade também tem a equipa principal em conseguir muitas vezes suportar em determinados momentos por jogadores da formação. Exatamente. Dizias que não tinha sentido, por exemplo, que a equipa sub-23 tenha um estilo de jogo, ou trabalhe com base em princípios que não são os mesmos da equipa principal, e isso acaba por ter duas ramificações, não é? Ou seja, por um lado, não tem sentido no âmbito da cultura do clube, ou seja, se os adeptos e se o próprio clube historicamente valoriza e se dá bem com uma determinada filosofia, não tem tanto sentido que essa filosofia não seja respeitada por ambas as equipas, como por outro lado, pela própria adaptação que os jogadores jovens acabam por ter quando chegam à equipa principal, acaba por ter estes dois lados, não é? Sim, ou seja, eu acho que se nós olharmos para aquilo que é os grandes clubes na Europa e os clubes com mais sucesso, conseguimos ver que aquilo que é a sua mística e o seu ADN é algo que é já muito vincado, já muito presente na estrutura, e que se mantém por um longo período de tempo, ou seja, independentemente de quem é o treinador, de quem é o coordenador da formação, de quem é o diretor da academia, este ADN mantém-se, esta cultura de jogo e digamos, esta mística mantém-se lá. Isto quer dizer que quando nós, ou quando o clube tem uma cultura já, e o Liverpool tem essa cultura, faz sentido que a formação e faz sentido que a equipa principal tenham algo fluido naquilo que é o alimentar em termos internos a equipa principal. Portanto, isto quer dizer que quando nós falamos em ideias e em conceitos, não quer dizer que a equipa de sub-18 tenha que jogar em 4-3-3 e a equipa de sub-23 também, porque é que assim que a equipa principal joga. Não, existe essa variabilidade, existe essa flexibilidade, tem fundamentalmente a ver com aquilo que é importante. Importante é nós sermos uma equipa ofensiva, uma equipa com capacidade de pressão, uma equipa com um bom counter-pressing, como nós dizemos em Inglaterra, uma equipa com agressividade naquilo que é o momento ofensivo, que consiga dominar a atacar e consiga dominar a defender, ou seja, as coisas que nós consideramos mais macro, isto tem que estar presente, isto tem que estar, nós temos que sentir isto quando vamos ver o jogo. Questões, as outras questões que existem pelo meio, as outras decisões que têm a ver com o treinador principal dessa equipa, aí tem que existir essa flexibilidade e tem que existir aquilo que é a realidade, porque são três plantéis diferentes, são jogadores diferentes. Nas equipas sub-23 e sub-18 tem que se potenciar aqueles jogadores que nós acreditamos que têm mais espaço para crescerem no mercado ou em termos internos, portanto a forma como muitas vezes se cria dinâmicas e subdinâmicas tem a ver com esses jogadores, portanto
são decisões diferentes, mas que ao mesmo tempo, digamos, a fio condutor é o mesmo. Se bem que há pouco comentavas agora que se a equipa principal joga num determinado sistema que achas que não deve haver a obrigação que, por exemplo, os sub-18 atuem no mesmo sistema, mas também já te ouvi comentar que aquilo que tu achas é que caso o clube apresente, seja o clube qual for, apresente um modelo de jogo rico e que não se limite, por exemplo, em o central passar a bola ao médio centro passar a bola ao ala, etc., Uhum. que achas que acaba por ser sempre benéfico que as várias equipas do clube partilhem do mesmo modelo de jogo, não é? Também já te ouvi comentar isso para facilitar a tal Sim, adaptação. são coisas diferentes, Pedro. Uma coisa é quando nós falamos em modelo de jogo, uma coisa é quando falamos em estrutura, ok? Está lá, mas são questões diferentes, porque nós podemos ter os mesmos princípios, mas esses princípios estarem em estruturas diferentes. Há estruturas que poderão ajudar, porque uma estrutura é um ponto de partida, não é? Ou seja, não é fechado, ou não deverá ser. As estruturas não deverão ser algo fechado, não é? Ou seja, são um ponto de partida para aquilo que é o que tu pretendes. E aquilo que eu estava a dizer é uh, o mais importante, ou aquilo que, por exemplo, nós acreditamos, tem a ver com, não tem a ver só com a estrutura, tem a ver sim com aquilo que é as dinâmicas, com aquilo que são os princípios. Portanto, essa flexibilidade existe, sabendo que, ok, a equipa principal joga desta forma, mas quem é que te diz que a equipa principal depois não decide mudar em função daquilo que é o momento e que é as circunstâncias, e depois as outras equipas da formação ficam, ok, já mudaram, temos que mudar. Quando nós olhamos para o jogo ou olhamos para a estrutura como algo tão importante, isso limita sempre depois aquilo que é as decisões que se vão ter que tomar no momento. Portanto, nós acreditamos que sim, princípios, conceitos, dinâmicas, subdinâmicas, procurar que exista fundamentalmente nos princípios mais importantes têm que ser partilhados, têm que ser comuns. Depois existe essa, digamos, flexibilidade naquilo que é o momento e que é a circunstância do momento, que tem a ver com cada equipa, não é? Cada treinador é que assente, cada treinador é que a lidera, e há questões que só ele o conseguirá responder, e por isso é que esse treinador é o responsável pela equipa sub-18 e sub-23. Certo, 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 certo. Não, e por isso é que eu te falava deste tema, porque normalmente foca-se sempre a questão do sistema como sendo um bocado, ou seja, para além do próprio modelo e das dinâmicas do próprio sistema de jogo, como sendo algo que se é vantajoso ou não que seja também uniforme, mas poucos serão os clubes em que isso também se calhar existe uma sustentabilidade a longo prazo para que isso aconteça, não é? E que isso está tão intrínseco com o mesmo sistema de jogo ou nas últimas décadas. Portanto, no fundo, o importante é, tendo em conta que isto também depende muito dos profissionais que trabalham nos clubes, aquilo que defendes é que, independentemente do sistema e também para não deixar os tais jogadores e as equipas descalças, entre aspas, quando a equipa principal muda processos, o importante baseia-se tudo nas dinâmicas, não é? Quando as pessoas dizem que o sistema é só, como tu comentavas, é um ponto de partida e, portanto, depois é importante, o realmente importante é que essas dinâmicas correspondam às mesmas da equipa principal. Ah, Aquilo que são os princípios. Agora, sendo mais concreto, qual é, por exemplo, o mais importante para nós é que o jogador aprenda a jogar, não é? E esse aprender a jogar não tem só a ver com a estrutura, tem a ver com o conjunto de problemas que vão aparecendo, e que ele, no processo de desenvolvimento, vai aprendendo ou vai, digamos, vivenciando a resolvê-los, não é? Isso é muito mais do que jogar em um 4-3-3, um 4-4-2, ou seja, é muito mais do que isso, do que aprender uma estrutura. Agora, se deve ser partilhado ou não entre todos os escalões. O mais importante, é o que eu estou a dizer para nós, é que o jogador aprenda a jogar e aprenda em função daquilo que são os problemas a encontrar soluções. O que nós pretendemos é, na equipa de sub-23 e na equipa de sub-18, aí sim, aquilo que são os princípios macro que estejam presentes. Em termos estruturais,
existe essa flexibilidade por parte dos treinadores de poderem decidir, porque muitas vezes vamos imaginar que nós decidimos que há um jogador que está a treinar com a equipe principal e que vai jogar ao escalão de baixo. Mas o escalão de baixo também tem um jogador muito talentoso que até joga na mesma posição. De que forma é que nós podemos então, ok, então como é que vamos gerir este situação? Dois, muda essa estrutura, não se muda a estrutura. Portanto, existem sempre questões pequenas que vão fazer tu teres depois decisões em função daquilo que é a realidade, que é o momento. Apenas para fechar este capítulo, mas tendo essa oportunidade, tu achas que ainda assim é benéfico jogar no mesmo sistema, para além depois dos princípios, ou achas que lá está, que isso acaba por poder não ser benéfico? Eu estou a pensar no caso, por exemplo, do Barcelona e do Ajax, independentemente de mudanças que ter existido que possam ter existido ao longo dos últimos anos, havia muito essa ideia, não é? Que eram clubes que tinham o próprio sistema, deveria ser uniforme. Inclusivamente, recentemente, isso aplicava-se. Isso aí, tu estás és mais pró ou contra essa situação? Eu acho que, falando um pouco, por exemplo, no caso do Ajax, aquilo que tem a ver com que tipo de jogador é que eles queriam potenciar. E o potenciar não quer dizer que fosse acontecer, mas sim estão mais perto de chegar lá. E quando eles querem um jogo ofensivo desde o início, então a própria estrutura deve dar essa indicação aos treinadores da formação, não é? Se eu chegasse e dissesse, olhem, nós vamos jogar em 5-4-1, e a formação toda tem que jogar em 5-4-1, independentemente depois de que dinâmicas têm em termos ofensivos. Portanto, passas a mensagem ou começas a criar uma cultura diferente. Portanto, aquilo que se pretende quando se está na formação é que exista uma cultura também e que se desenvolvam os jogadores. Portanto, aquilo que acontecia no Ajax é então jogamos em 3-4-3, jogamos em 4-3-3, porque é algo que nos permite estarmos bem distribuídos no espaço em termos posicionais e que tenhamos um jogo ofensivo e fluido. Portanto, tem a ver um pouco com isso. Se eu acho benéfico ou não ser a estrutura partilhada entre todos os escalões. Eu acho que o facto de existir, digamos, uma estrutura como referência para todos os escalões ajuda a que, digamos, o processo vá de encontro ao longo do tempo a questões mais comuns e pode ajudar muito mais o desenvolvimento. Desculpa, mudando um pouco a palavra, e pode ajudar bastante aquilo que é o desenvolvimento ao longo, digamos, individual do jogador ao longo de todo o processo. Mas é uma referência, não quer dizer que seja, digamos, uma obrigatoriedade. Essa referência tem a ver um pouco com isto, não é? Quando nós temos digamos, dois avançados fantásticos naquele escalão, promovemos um e a seguir mantemos a estrutura em baixo, não promovemos, mudamos a estrutura, de que forma é que potenciamos aquele jogador. Ou seja, há sempre decisões que às vezes que se levantam em função disso que é a estrutura e ao mesmo tempo de que forma é que o facto de alterar a estrutura vai criar outros problemas que são importantes naquele momento para desenvolver aqueles jogadores, não é? Ou seja, de que forma é que eles passarem ou serem expostos a defender só dois jogadores do espaço que antes defendiam três, de que forma é que isso os ajuda a evoluir. Portanto, minha opinião, deverá sempre existir uma referência, não é? Essa, não faz mal, que essa referência seja um ponto de partida e que não seja algo fechado, e que depois, ao longo do processo, exista também essa variabilidade naquilo que tem a ver com a estrutura ou com aquilo que é um momento daquele escalão e daquela equipe. Certo, certo, certo. E atualmente tens a responsabilidade de apoiar a organização e o planeamento das sessões de treino da equipa principal, mas o foco do teu trabalho acaba por se encontrar no desenvolvimento dos jovens do Liverpool. Falando então de jovens, há pouco também comentavas que te surpreendeu bastante o talento do jogador jovem chinês, no caso do Shandong Luneng. Ahm, Entre Portugal, China e Inglaterra, se tivesse de caracterizar o jovem tipo, nas várias dimensões, técnica, física e mental, como é que diferenciavas os jovens destes três países? Se eu tivesse que, se eu tivesse que os definir, muito diferentes, não é? Ou seja, Portugal
em função das nossas referências. Eu acho que o nível técnico e o nível de entendimento de jogo dos nossos jogadores é fantástico. Acho que sentem o jogo muito diferente. Quando olhamos para o que eu tenho visto em Inglaterra, vê-se nos últimos anos os tipos de jogadores que começam a aparecer, são jogadores também com um nível técnico muito alto e com uma qualidade individual fantástica, mas também com uma cultura de treino e de esforço muito vincada, ou seja, eles querem jogar, querem treinar, querem se sentir cansados, querem sentir que estão a evoluir. Na China, um contexto muito diferente, porque o futebol também não é, digamos, a modalidade, ou não era a modalidade mais praticada, nem era também aquilo com mais peso, o desporto com mais importância no país. Isto fazia com que o jogador aparecia com digamos, com menos vivências, com menos futebol de rua, com menos tempo, digamos, de jogo e de experiências relacionadas com o futebol, e isso fazia com que o número de talentos que iam surgindo eram menores, obviamente, e a nível de entendimento de jogo era uma lacuna muito, muito grande, porque também estava relacionada com o entendimento de jogo ou com a formação dos treinadores que estava naquele momento a iniciar tem a ver com isso, aquilo que vamos vivendo, não é? E quando muitos treinadores eram jogadores que viveram sempre num contexto da China, não é? E competiram sempre lá. O ponto de partida é sempre aquilo que eles viveram, não é? Portanto, é assim que eles começam a ensinar as crianças em função daquilo que são os referenciais deles, não é? Enquanto nós tivemos a sorte de ter referências passadas desde o José Maria Pedroto ao professor Carlos Queiroz, que foram sempre também guiando aquilo que era o desenvolvimento dos treinadores em Portugal, e o professor Vítor Frade, faz com que o próprio processo de formação do jogador também seja muito diferenciado e também faça com que as coisas vão progredindo noutro caminho. E tendo aqui de fazer uma seleção, achas que se poderia dizer que entre estes três países, Inglaterra seria onde a parte física é mais vincada, mesmo perante os Aham. jovens, suponho, e depois a nível da parte técnica e mental, onde é que achas, qual destes três países é que achas que é mais forte em cada uma destas dimensões? Hum, eu acho que é difícil nós conseguirmos só definir o tipo de jovem jogador por aí. Agora, sem dúvida que em Inglaterra, em função daquilo que é o passado e que foi sempre fundamental, o lado físico tem um peso muito grande para o jogador também, não é? Para o treinador e para o jogador. Em Portugal, sem dúvida que se valoriza muito este lado técnico e do jogador virtuoso, não é? Em função também daquilo que foi sempre os nossos referenciais e o nosso gosto pelo jogador português. Podemos ver o número de qualidade, já tivemos dois melhores jogadores do mundo, não é? Portanto, são sempre questões que estão muito relacionadas com aquilo que é o passado de cada país. Agora vemos, por exemplo, a Inglaterra nos últimos anos, nas seleções mais jovens, a procura de começar a levar as coisas também para o outro lado, não é? E vemos nas seleções jovens o número de jogadores na equipa, como foi falando ao Mason Mount, e vemos a qualidade deste tipo de jogadores, e no Liverpool o Curtis Jones são jogadores com uma qualidade técnica acima da média, e portanto existe sempre este espaço para as coisas irem. O futebol, aquilo que nos vai ensinando é que é completamente democrático, não é? Ou seja, há sempre espaço para aquilo que é o talento, e este talento é o mais diverso e o mais variável possível. Sem dúvida, sem dúvida. E entretanto, falando também da equipa de sub-23, não só do Liverpool, mas das restantes, é uma boa plataforma de desenvolvimento para um jovem jogador, na tua opinião? Ou seja, achas que se justifica
esta adição desta equipa, ou achas que depois de uma equipa de sub-19 ou sub-20 não existe tanto essa necessidade? Eu sei que neste momento poderá estar um bocadinho comprometido porque tem que ver com as tuas funções, mas qual é que é a tua opinião? Achas que é de facto uma plataforma fundamental ou importante para o jovem? São também contextos diferentes. Por exemplo, em Portugal existe a possibilidade das equipas B, e eu acho que são um nicho competitivo fantástico para aquilo que é o desenvolvimento dos jovens jogadores. E para acréscimo existe também o sub-23. Enquanto que em Inglaterra só existe o sub-23 e não existem as equipas B. Isso implica decisões diferentes, ou seja, enquanto em Inglaterra o processo de empréstimo do jovem jogador a outros clubes tem um peso muito grande, não é? Porque há sempre ali um momento em que ou tu tens de tomar a decisão de ele ingressar no plantel principal ou ir em empréstimo mais cedo, digamos assim, porque o nível de competitividade do Sub-23 nunca é um nível de uma segunda liga, neste caso comparando com Portugal. Portanto, isso implica que não existindo espaço numa equipa principal que essa decisão seja tomada. Em Portugal, existe esse espaço, o que é fantástico. Eu acho que o facto de existir sub-23 fundamentalmente criou mais espaço para que o jogador se possa manter no clube e mais espaço para que os clubes pudessem dar um pouco de tempo a que muitos jogadores às vezes precisam naquilo que é a transição para o futebol profissional e para o futebol sénior, ou seja, esse tempo e esse espaço existe lá, e vemos naquilo que é também, por exemplo, a nossa seleção de sub-21 no último europeu, a prestação fantástica que tiveram e que têm tido todas as seleções jovens, ou seja, sem dúvida que para mim é importante, não só porque aumenta o espaço para os jovens jogadores, é mais um espaço. Agora, se os melhores jogadores às vezes vão passar por lá, se calhar não, se calhar hum, podem chegar ao futebol sénior sem terem a necessidade de passar por lá. Agora, o que nós vamos sentindo é que quanto mais cedo nós os expomos a treinar com as equipas principais, quanto mais cedo nós os expomos a um futebol de alto competitivo, mais rápido e mais fluido é também o desenvolvimento deles. Agora, o facto de eles estarem a treinar com a equipa principal e depois nós podermos colocá-los na equipa B ou na equipa de sub-23 para competirem e terem volume competitivo de jogo, isso é também muito importante e fundamental, não é? Isso é uma das maiores vantagens da existência desses escalões ou desses espaços como as B e os sub-23. Sim, é que, por exemplo, no Brasil, eles só têm até ao sub-20 organizado pela CBF, não é? Uhum. Há muito pouco tempo eles inseriram uma liga de sub-23, mas que nem sequer é organizada pela CBF. E já temos tido aqui conversas no Folha em que existe um argumento pela negativa, entre aspas, que é o facto de um jovem, após os 20 anos, neste caso, já dever estar preparado para um nível sénior. E por isso a minha pergunta também vinha neste sentido, se de facto acabas por ver as vantagens são óbvias, não é? Ou seja, aumentar o período da transição para o nível sénior, para o nível de topo, mas se isso de facto deveria de existir ou se os jogadores, entre aspas, já deveriam de ser lançados às feras com 21, 22 anos, pronto, era um bocadinho nesta perspectiva. Sim, é o que eu estava a dizer, ou seja, quando o processo ou seja, quando o clube e quando a estrutura e quando o processo quer que exista um desenvolvimento interno grande, não é? O facto de existir um escalão mais velho não quer dizer que os melhores jogadores vão competir lá, simplesmente é um espaço que te aumenta possibilidades, não é? Ou seja, o que nós fazemos tendo existindo na mesma sub-23, nós temos um grande número de jogadores com 18 e 17 anos a competir no escalão de sub-23 e no escalão de sub-18 temos um grande número de jogadores de 16 e 17 anos a competir lá. Ou seja, depois o clube, em função daquilo que é as suas necessidades e o seu objetivo, usa os escalões da forma como pretende para aquilo que é o desenvolvimento individual dos jogadores. Agora é fundamental sim que eles sejam expostos a contextos altos, na minha opinião, o mais cedo possível, e estes contextos altos é treinar com uma equipa principal. Agora, se ele
estão a treinar com a equipa principal e, por exemplo, ele tem de anos e está a treinar com a equipa principal e não tem o espaço para depois poder competir e simplesmente está dentro do plantel sénior, muitas vezes há muitos jogadores que acabam por não ter o desenvolvimento que nós esperamos, e se temos essa possibilidade de o colocar a competir mantendo-o dentro do clube, há um conjunto de benefícios que nós podemos tirar daí, ou, lá está o que eu estava a dizer, o clube tomará a decisão de o emprestar a outro contexto competitivo. Mas isso é uma das vantagens, por exemplo, que existe com as equipas B e poderem ter equipas B a competir numa segunda liga portuguesa, ou como existe em Espanha também, mas que em Inglaterra não existe e que essa decisão tem que ser tomada mais cedo e de forma diferente. Sim, 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 sim. E sobre a Premier League 2, que é a competição sub-23 inglesa e que vai substituir em 2016, 2017 a Premier League sub-21, qual é que é a tua visão acerca da regra que permita que a cada jogo se possa usar um guarda-redes e até 3 jogadores de campo com mais de 23 anos? Ou seja, em teoria irá aumentar o tal nível competitivo que falavas, mas Uhum. por outro lado acaba também por retirar espaço a cada jogo aos tais jovens que, em relação a quem se pretende fomentar a evolução, não é? Qual é que é a tua visão? Depende como nós olhamos para a competição. Claro que se tu olhas para a competição no sentido de rendimento, vais escolher 4 jogadores com mais de 23 anos e com essa idade para ganhar a competição. Mas isso tem a ver Com a com visão de aquilo que cada é a clube, não é? visão do clube para aquele escalão. E é um espaço que acaba por ser importante muitas vezes para quem está na equipa principal poder usar esse espaço também não só, vamos imaginar, de um jogador que teve uma lesão longa que o tirou de competição durante 3 4 5 meses, e pode ser um espaço importante para ele aos poucos também ser exposto a um momento competitivo, não é? E havendo essa possibilidade, só se tem, só se tem a ganhar com isso, ou quando, por exemplo, temos um jogador que em função do que foi as circunstâncias do jogo não foi jogando e tu queres na mesma que ele tenha uma, seja exposto em termos competitivos a um jogo, antes de sim ser utilizado na equipa principal, é algo que poderá também ajudar e que também facilita esse tipo de questões. Claro, claro, claro. Não, lá está, havendo espaço para uma equipa de reservas, para uma equipa B, provavelmente essa regra não existiria, não é? Portanto, tem todo o sentido aquilo que estavas a dizer. Sendo que quando nós recuamos na idade, as academias dos clubes em Inglaterra têm de satisfazer uma regra, diz-me se não é assim, mas eu acho que isso ainda se aplica, que é o facto de os jovens sub-12 têm de viver a uma distância não superior a 1 hora de caminho do clube e os jovens entre 13 e 16 anos têm de viver a uma distância não superior a 1 hora e meia de caminho do clube. Isto é um regulamento que achas que acaba por ser benéfico no geral, para os miúdos, para os clubes? Como é que também olhas um bocadinho para este regulamento? A questão é uma questão particular de Inglaterra, não é? Que tem a ver um pouco também como eles olham para aquilo que é a criança, não é? Ou seja, não daquilo que é o desenvolvimento da criança enquanto a escola, naquilo que é a vida com os pais, ou seja, para eles não faz sentido que ele tenha um treino às 5 da tarde e que tenha que viajar 1 hora e meia e depois treine e depois ainda terá que viajar 1 hora e meia para casa. Ou seja, são questões que eles gostam de proteger, isso será uma. Outra razão tem a ver também com aquilo que é manter a competitividade entre os clubes e a sustentabilidade dos clubes. Mas também temos que olhar e ver que a densidade populacional, comparado com Portugal, é completamente diferente, não é? Estamos a falar de só em Liverpool, ou por exemplo Liverpool e Manchester, o número de clubes que existe, vamos imaginar, é gigante, não é? Temos desde o City ao United, a nós e o Everton, a discutir num raio de 1 hora de viagem. Portanto, Exato, exato. já vemos
a densidade populacional que existe e aquilo que terá que existir para conseguir alimentar os 4 grandes clubes ali. Sendo que é uma regra que acaba por ser contornada, pelos clubes ou até é bastante eficaz? Eu vejo também, por vezes, os clubes encontram-se a recrutar, até, scouts para regiões diferentes do país. Ou seja, acredito que isto, dê para contornar, tal como a regra da FIFA, por exemplo, em questão às transferências dos menores, desde que o menor passe a viver noutro país. Portanto, a minha questão é: até que ponto e com que, e se é assim fácil ou não, os clubes contornarem ou se realmente coloca dificuldades acrescidas e, portanto. Hum, eu gostava de saber responder, Pedro, mas não te consigo responder com a maior Sinceridade. exatidão possível. Se calhar, não, se calhar a melhor pessoa seria o diretor da academia para te dizer Ok, ok, de que ok. forma é que isso limita. Agora, claro que limita, sem dúvida, e que o scout tem que ser feito de forma diferente em termos internos para os clubes. Ah, Agora, aquilo que se tem que ver é que existe sempre um grande investimento e sempre existiu um grande investimento em Inglaterra naquilo que são as academias e a formação. E se olharmos para o investimento que foi feito no Chelsea há uns anos, no City, vemos o peso que tem o talento numa academia, não é? O investimento que tem que existir para tu conseguires manter um jogador com qualidade, ou seja, isso por si só aumenta bastante a competitividade do scouting, não é? E dos clubes. Falando agora sobre a questão do ADN do jogador do clube, os adeptos do Liverpool apreciam determinadas características, como a determinação, o esforço, a capacidade de superação, e são atributos que historicamente são bastante valorizados pelos adeptos, e isso, naturalmente, acaba por ter uma repercussão naquilo que se pretende desenvolver a nível da formação, como aliás temos vindo a falar. E isto acaba por ser uma das grandes mais-valias da formação, não é? Ou seja, é óbvio que no mercado nós conseguimos arranjar jogadores que se enquadrem ao ADN do clube, do próprio clube. No entanto, o facto de teres uma folha em branco e de poderes moldá-la não só a nível tático, como também tentar moldar, entre aspas, o seu ADN, ou seja, tentar incutir um determinado tipo de valores e de abordagem ao jogo e até valores a nível anímico, etc. Isso acaba por ser uma grande vantagem também da formação, não é? Sem dúvida, mas daí falarmos da importância da formação e da importância que a formação tem para uma sustentabilidade de um clube, não é? Em termos financeiros e daquilo que é a própria construção do plantel principal. Agora, claro que todo o processo de desenvolvimento da formação implica um conjunto de princípios e um conjunto de decisões que, em função daquilo que nós vamos expondo os jogadores, nós esperamos que eles vão crescendo nesta, digamos, nesta, com esta cultura, não é? Não só a cultura do clube, mas também naquilo que é a ideia do treinador ou do diretor da academia, neste caso. Exato, exato. O que isto acaba naturalmente por ter uma relação muito direta com aquela ideia que tu passas constantemente, que é o facto de ser muito importante que haja uma linguagem e um processo comuns entre a equipa principal e a formação, não é? Sim, 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 sim. Fundamentalmente em clubes em que isso é possível de existir, não é? Ou seja, claro que todos sabemos a realidade de muitos clubes, não é? Eu trabalhei em vários, não é? E muitas vezes isso não é possível, mas é possível sim criar uma cultura de clube, e essa cultura de clube passa pela forma como se contrata um treinador principal e que ideia está associada a esse treinador principal, sabendo que no futebol o importante e aquilo que valida as coisas é ganhar, mas ao mesmo tempo de que forma é que a formação ou de quem é, ou como é que o clube olha para a formação.
Exato, exato. E isto, hoje em dia, o Liverpool acaba por ter prevista a integração frequente dos jovens da formação nos treinos e no processo da equipa principal, como também já comentaste, e portanto o plantel acabou por ser formado com a ideia de proporcionar oportunidades aos jovens que o merecem. E a ti, como também já falámos, acaba por caber a missão de tratar toda essa coordenação. Aproveitando aqui também a tua presença, opá, eu tenho uma opinião própria no que toca ao aproveitamento dos jovens, que é muitas das vezes nós, quando assistimos a uma discussão de um determinado jovem, por exemplo, um jovem português que teve de ir para o estrangeiro para se ingrar, muitas das vezes acaba naquele argumento do está bem, mas quem é que se tirava para colocar na altura este jovem a jogar? O que eu acho que acaba por ser um argumento que normalmente fica aquém, porque nessa perspectiva, clubes como o Liverpool, o United, o City, o Chelsea, nunca lançariam jovens, não é? Porque como tu tens um investimento muito grande em jogadores de grande qualidade. E isso acredito que tu sintas isso diariamente, não é? Ou seja, existem poucas pessoas mais capacitadas para falar sobre isso do que tu, tendo em conta que trabalhas diariamente com os jovens de um grande clube e de uma grande academia. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Quando ouves este tipo de argumento de que um determinado jogador com muito talento que não foi aproveitado porque na altura estava a ser tapado por outro jogador? Hum, hum, Temos de olhar, ou seja, para mim é importante primeiro que no plantel principal exista espaço em termos numéricos, se quisermos dizer assim, para que haja esta migração de jogadores jovens lá. Claro que só pode existir se os jogadores jovens tiverem qualidade, não é? E essa qualidade tem a ver com aquilo que é um processo de scouting em fases jovens, ou em idades mais jovens, tem a ver com aquilo que é o processo de formação na academia, e tem a ver com aquilo que é a cultura do clube ao longo de X tempo, não é? Ou seja, só assim é que é possível que as coisas tenham sentido. Agora, quando existe um bom departamento de scouting, que seja a ver jogadores para um curto espaço, com rendimento para curto espaço de tempo ou para um médio, longo prazo, uma boa academia com um bom processo de formação, não faz sentido que quando olhamos para um plantel sénior não exista espaço para que exista esta migração de jogadores jovens lá, quando existe talento dentro de uma academia. Nós costumamos dizer que quando existem problemas naquilo que é a formação de um plantel sénior, a primeira coisa que temos que olhar é para o interior, não é? E o interior é aquilo que se passa dentro do clube, que é a academia de formação. Portanto, não adianta de nada tu teres uma academia fantástica, um processo muito bem pensado, com as coisas bem claras, com boa capacidade de abrangência, com boa capacidade de intervenção, rápido e eficaz, quando na equipa principal nem sequer existe preocupação ou nem sequer existe o olhar para aquilo que é que se passa na formação. Portanto, eu Exato, acho que isso exato. é fundamental. Ou seja, existir espaço no plantel principal, existe um olhar para aquilo que se passa na formação interno, ou seja, já na estrutura, mas também no staff sénior, ou no staff da equipa principal. E em função disso, sim, tomar decisões para aquilo que é o curto prazo, ou seja, que é o momento, o aqui e o agora, e para aquilo que é também o médio e longo prazo do plantel principal e do clube. Depois tem um pouco a ver com aquilo que é, digamos, o registro do próprio treinador principal, o que é aquilo que é a ideia do diretor desportivo e do presidente para o clube em termos de sustentabilidade no futuro, não é? Mas eu acho que temos mais do que provas para perceber da importância da formação e daquilo que é o jogador formado no clube quando olhamos para os anos que passaram, não é? E para as equipas que foram conseguindo ter sustentabilidade no futuro. Eu acho, acima de tudo, quando nós temos jogadores que cresceram na cidade, que cresceram no clube, que viam o clube como um sonho, que viam os jogadores mais velhos como ídolos, e quando temos a possibilidade de conseguir alimentar a equipa principal com jogadores que vêm criados e nascidos nesta cultura e nesta mística, eu acho que isso é totalmente diferente, ou seja,
tu sentires as coisas desta forma faz com que tu tenhas outro tipo de caráter e outro tipo de, 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 de sentimento dentro da própria equipa profissional. Não, e aqui acaba por ser também onde se imiscuem os conceitos da identificação do talento e do rendimento da equipa principal, ou seja, isto já na perspectiva do treinador principal, neste caso, não se trata apenas de detectar quem tem talento para fazer parte do plantel, mas sim ter a capacidade e a coragem para perceber quando estará o jovem talento preparado para substituir quem está a jogar com o objetivo final de melhorar o rendimento coletivo, não é? Isto depois, porque depois Sim, eu acho que tem muito a ver com aquilo que é, digamos, a identidade e os referenciais do treinador principal, não é? Se é um treinador que acredita no desenvolvimento e acredita no talento, eu acho que isso é sempre posto como fundamental para ele. Se é alguém que nunca teve, digamos, preocupação ou referências ou ligações com isso, é natural que olhe para isso de outra forma, não é? Agora, a meu ver, eu acho que isso que é fundamental. Às vezes costuma-se dizer que não há bons, não é? Não sei de quem é a frase, mas que não há bons nem maus treinadores, há treinadores com coragem e sem coragem. E isso também se revela nestas pequenas questões. exato, exato. E nesse sentido, falando nesta questão sobre mais da perspectiva da gestão do clube, acaba por ser fundamental a tua função, não é? Porque no fundo, hoje em dia, tal como o departamento do scouting, um treinador principal de um clube de nível de topo não tem o tempo e não tem a disponibilidade para estar a observar os jogadores e todas as opções que existem no mercado. Daí justificar-se a existência desse departamento. Tal como no teu caso, não é? Ou seja, por muito que o treinador goste de apostar em jovens, goste de trabalhar com jovens e tenha a coragem para o fazer, se não existe alguém como tu para fazer essa ponte, essa coordenação, para estar constantemente atento aos talentos que vão surgindo, o clube acaba por perder grandes oportunidades, não é? Sim, às vezes tem a ver um pouco com isso, não é? Ou seja, existir alguém que esteja preocupado com aquilo que vai acontecendo na formação e que vá olhando também com uma perspectiva, às vezes, a médio e longo prazo daquilo que poderá ser o futuro, não é? Ou seja, de que forma é que alguém com 16 anos ou 17 nós podemos pensar, ok, se eu começar agora a treinar com a equipa principal, vamos ver como é que vai ser a sua evolução, vai ser a sua que é um contexto sénior e um contexto profissional, porque também não é fácil em termos emocionais e sociais e de caráter, e de que forma é que isso em 2024 estará, ou de que forma é que nós perspectivamos um pouco o seu desenvolvimento. Isso sim, eu acho que é importante porque não só para aquilo que é o clube, mas também para aquilo que é o futuro dos jogadores que fizeram a formação no clube, não é? O nosso objetivo não passa só por conseguirmos só alimentar a equipa principal com os jogadores da formação, mas também o clube hum, poder ter recursos financeiros a partir daí, não é? Ou seja, a venda de um jogador para uma Championship ou para uma League One, de um jogador que foi formado no clube é algo em termos financeiros importante, como ao mesmo tempo nós ajudarmos o jogador a ter uma carreira profissional, alguém que passou 10 anos a jogar dentro do isso é importante, não é? Acho que isso é, Claro, claro, claro. digamos, a parte ética do nosso trabalho. Exatamente, exatamente. Não, e depois numa escala também inferior, mas que acaba também por ser importante, a própria rede do clube, não é? Quantos mais jovens o clube forma, também mais fácil é no futuro conseguir convencer outros jovens a irem para o clube, porque o clube fica com uma melhor reputação, etc. Tudo isso também acabam por ser ganhos paralelos. Não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Às vezes não tem a ver com o criar a relação, mas sim sermos eh, coerentes e equitativos para com todos, não é? Às vezes uma decisão, claro que os clubes grandes têm sempre momentos que têm que tomar decisão naquilo que é manter o jogador dentro do clube ou não é? Quando um clube, como todos os clubes grandes, têm que tomar essas decisões, não é? Ou seja, nem sempre é possível manter todo o tempo portanto, um jogador no processo de desenvolvimento, não é? Mas eu acho que quando nós somos equitativos e quando temos
quando passamos uma mensagem clara também para fora, claro que é importante. Não, e eu acho que a tua função hoje em dia num clube de topo é muito importante porque, imagina, independentemente do perfil do treinador, da equipa principal, ah, há que introduzir nos clubes algum equilíbrio de forças, porque no final do dia o treinador tem uma missão bastante ingrata, não é? E quando as coisas não correm bem, é a primeira cabeça que rola, entre aspas. E portanto, o treinador, em última instância, irá pensar no seu interesse, que é também o interesse da equipa, que é ganhar o jogo. E isso, por vezes, pode significar decisões de curto prazo. Portanto, é muito importante que haja alguém, por exemplo, com a tua função, que tenha esse pensamento mais a médio e longo prazo para poder fazer aqui para contrabalançar, não é? Com essa. Sim, às vezes são decisões que têm implicações a longo prazo ou a médio, mas também no momento. Eu dou-te um exemplo, vamos para uma sessão de treino e 2 horas antes, ok, temos a informação de algum jogador ou de dois jogadores que não vão realizar a sessão, mas que era importante em termos numéricos, ou seja, então quem é que nós temos na formação que poderá vir nesse momento que não só traga o, o número que nós queremos, mas ao mesmo tempo que faça sentido para o jogador que vem à equipa principal e faça sentido também para o treinador principal os ver no contexto sénior. Isso são decisões do momento, não é? São decisões de Exato, exato. nós, por exemplo, este ano, infelizmente, termos um grande número de lesões numa posição só, que foi o caso de defesas centrais, e de que forma é que nós, olhando internamente, ok, temos alguma solução dentro da academia, temos alguma solução que a curto, médio prazo poderá nos conseguir manter competitivos até ao fim da época. Pronto, são decisões que tu tens que tomar e que só consegues tomá-las se tens conhecimento daquilo que é a formação e ao mesmo tempo daquilo que é o lado competitivo da equipa principal, não é? Ou seja, neste caso a Premier League e a Champions League, e ao mesmo tempo daquilo que é a ideia do treinador principal e daquilo que ele pretende também para as funções naquela posição para aqueles jogadores. Exatamente, exatamente. E tu também sobre o sucesso do clube, já comentaste, que esse sucesso tem muito que ver com o funcionamento do clube como um todo, não é? Ou seja, com o seu CEO, o seu diretor desportivo, o seu treinador, Uhum. etc. E que, portanto, haver uma boa ligação entre as partes e um bom funcionamento também do próprio departamento de scouting, é muito importante para que a coisa funcione. Já que até muitas das vezes o treinador não é tido nem achado na seleção e no posterior reforço do plantel. Tu, como também adjunto neste momento, como participante de uma equipa técnica e como aspirante a treinador principal, daquilo que vês, achas que o sucesso acaba por estar muito ligado também à própria envolvência do treinador nessa seleção, ou acreditas que o treinador, ou seja, até acreditas no sucesso sem que haja a necessidade premente de que o treinador seja envolvido nesse processo de contratação? Ah, Pedro, a mim custa muito perceber como é que num processo de contratação de um jogador, um treinador não é tido em conta porque é ele Claro, que vai lidar com ele todos os dias e que vai decidir sem dúvida. se ele joga ou não joga ou como é que a equipa deverá ter o seu processo de desenvolvimento para ganhar jogos. Eu acho que toda a gente no clube quer ganhar, ou parte desse pressuposto, portanto, se é o treinador que é a pessoa que vai lidar diariamente com os jogadores e tem que tomar as decisões, eu acho que ele tem que ser sempre envolvido nesse processo. Esse é o primeiro ponto. Depois, claro que existem questões ou momentos diferentes, não é? Porque tem a ver também aí com a capacidade do departamento de scouting. Vamos imaginar que, ok, é um jogador que a médio prazo nós vemos como potencial e nós vemos como é um momento que aparece no mercado e às vezes estas janelas são muito pequeninas para nós termos esta decisão de a tomar ou não. Claro que tem que existir também abertura por parte do treinador para que exista esses momentos. Agora, naquilo que é a norma, naquilo que é o fundamental, o processo de construção da equipa só faz sentido para mim quando o treinador está envolvido nela. Sem dúvida, sem dúvida.
É muitas das vezes a forma como olhamos para o jogo que irá permitir a identificação ou não de um talento, sendo várias as formas de olhar para o próprio jogo e para os jogadores. Eu concordo inteiramente com esta tua ideia e esse acaba por ser também um dos grandes perigos, não é? Ou seja, que há que evitar na identificação dos talentos. Por exemplo, não é pelo facto de eu não gostar de jogar com um Pinheiro na frente, entre aspas, com um jogador muito alto na frente, que isso me deva legitimar o facto de, se eu tiver na academia do meu clube um jovem muito alto, mas que ao mesmo tempo ali é uma grande velocidade e uma grande técnica, que são coisas muito raras de encontrar, não, isso não me deve legitimar a minha não aposta nesse jogador, não é? Portanto, isso tem que ver um bocadinho com essa tua ideia, penso eu, que é nós podemos ter a nossa forma de olhar para o jogo, nós podemos ter na nossa cabeça o tipo de jogador que gostaríamos de ver a atuar em cada espaço no campo, mas no entanto, isso nós devemos ter sempre presente que essa a nossa ideia de jogo não deve interferir na identificação dos talentos, não é? Sim, às vezes é um pouco tu teres aquilo que é a tua ideia já dentro de ti, não é? O que é que tu gostas, o que é que tu valorizas, e chegas a um clube e tens uma coisa à tua frente e tens que dizer, ok, eu valorizo isto, eu gosto disto, mas esta é a minha realidade, não é? E em função daquilo que é a realidade, tu tens que tornar a coisa competitiva, coletiva e ganhar o jogo seguinte, não é? Eu costumo dizer sempre que nós somos, os treinadores, somos construtores daquilo que é o momento. E esse momento é aquilo que é a realidade, é aquilo que é o nosso plantel naquela altura, é aquilo que temos construído para o jogo seguinte, em função daquilo que são os nossos valores, em função daquilo que é a nossa ideia para o jogo, e as coisas, uh, passo a passo, nós irmos modelando-as no sentido ou no caminho que queremos, sabendo que cada jogador tem um passado, cada jogador já teve uma história, já ganhou jogos, já perdeu jogos, e também é muito importante nós respeitarmos esse lado daquilo que é as suas crenças, os seus valores, junto com as nossas, em função disso construir algo. Pronto. E isto está relacionado um pouco com o que tu disseste, que tem a ver com isso, que é de que forma é que nós também, quando olhamos para o talento, vamos vê-lo com este mindset de que às vezes é algo que não estamos à espera que nos vai surpreender. Às vezes é algo que nós não tínhamos em conta que nos vai dar há aqui algo diferente neste jogador. E eu acho que isso é importante. E mantendo, falando nós agora também acerca dos atributos dos jovens e dos jogadores no geral, algo que cada vez é mais valorizado devido à redução do espaço e do tempo para se tomarem decisões em campo, é a capacidade de encontrar as melhores e mais rápidas soluções. No fundo, a criatividade. Defendes que esta criatividade acaba por estar sempre relacionada com aquilo que se pode estimular no jogador e acabando a Academia do Liverpool por estimulá-la de diversas formas, desde logo através da preocupação dos treinadores do clube em observar, quando assistem a um jogo, a capacidade dos próprios jogadores de quebrar linhas, seja através de um passe, de um dribble, de um primeiro toque ou de uma rotação. A parte desta criatividade e pensando também na cada vez mais alargada experiência e na formação que tens, que atributos é que, quanto a ti, tem de reunir um jovem, independentemente da sua posição em campo, para efetivar o seu potencial de jogador de elite? Para mim, há uma coisa muito importante que é a inteligência. E às vezes nós vemos-la de uma forma mais intuitiva, outras vezes vemos-la de uma forma mais, digamos, mais processual, ou cada um procura depois as coisas de forma diferente, mas para mim isso é o mais importante, e muitas vezes é o mais difícil de nós conseguirmos encontrar, porque não nos salta logo ao olho. Por isso é que também eu acredito muito que só o vais conseguir encontrar quando também entendes o jogo, não é? Quando também olhas para o jogo desta forma, aí sim consegues encontrar este lado ou este tipo de jogador, e isso é fundamental. Um, eu não consigo, por exemplo, aquilo que é a consistência e a regularidade. Eu acredito muito que está relacionado com isso. É óbvio que há jogadores que têm momentos fantásticos, não é? Mas aquilo que é a sua
a regularidade ao longo de um ano, de uma época, de 2 épocas, aquilo que é a sua consistência é aquilo que depois vai fazer dele um jogador de um nível mais elevado ou menos elevado e que vai expor depois a contextos melhores ou mais competitivos. E nós vemos e temos o caso da seleção do Cristiano, que tem a idade que tem neste momento e continua com o rendimento que tem, diferente, mas naquilo que é em termos de golo e de termos de competitividade que apresenta. Exato, exato. Não, e tu falavas da inteligência do jogador como sendo um aspecto que valorizas muito agora, e levanta-me aqui faz-me lembrar aqui uma ideia que é no futebol, como sabemos, existem vários mitos. E quanto a mim, é um mito as pessoas que dizem que basta segundos ou basta muito poucos minutos para perceberem realmente quando existem grandes talentos. Porquê? Ou a própria coisa que estavas a dizer, a questão da inteligência no jogador, que é um aspecto muito valorizado por ti, essa inteligência não se vai perceber em 3 minutos, nem em 5. Ou seja, Uhum. tu poderás de facto ver alguma ação ou várias ações do jogador no jogo que despertem em ti esse sentimento que o jogador é de facto inteligente e que tem esse atributo que tu valorizas. No entanto, eu sinto que é como nas várias áreas. Tu, por vezes, quando percebes muito de um fenómeno e quando ganhas muita experiência em determinado setor, uh, eu acho que acaba por fazer parte desse conhecimento e dessa experiência a própria humildade de tu reconheceres que existe ainda muito por descobrir ou que existe uma dificuldade da tua parte em aceder rapidamente às coisas, porque se calhar estás mais ciente também de outro tipo de questões e se calhar não é tão fácil e tão imediato para ti fazeres uma afirmação desse género. E por vezes eu sinto que existe alguma insegurança nessa afirmação, ou seja, alguma necessidade de dizer que eu, com o conhecimento que tenho, consigo perceber logo o talento. E eu não acredito nessa ideia. Não sei qual é que é a tua visão sobre isso. Sim, aquilo que eu posso dizer é, por exemplo, quando nós procuramos um novo jogador ou quando ligamos com o departamento de scouting na procura de soluções, nós gostamos de ver esse jogador em diferentes contextos, contra diferentes adversários, tendo diferentes problemas, porque é um pouco aquilo que eu referi há pouco, que é para procurarmos essa consistência naquilo que é, digamos, o seu registro, não é? Ou seja, nós procuramos ver o jogador em vários registros, não é? Em diferentes contextos, em diferentes momentos, contra diferentes adversários, diferentes equipas, porque isso nos possibilita ver aquilo que é a consistência do seu registro. É muito fácil nós encontrarmos um jogador e colocarmos no YouTube um compacto de 3 minutos só com coisas fantásticas e dizemos, não, ele é um bom jogador. Mas o importante é nós vermos, ok, um jogo inteiro, como é que a equipa reage digamos, àquilo que ele faz, como ele reage a algo que um companheiro faz, como ele se relaciona com quem está à volta, como ele hum, se relaciona quando está a perder, quando está a ganhar, quando tem 2 ou 3 maus momentos, como é que ele se torna a tornar, como é que ele se, digamos, se levanta no jogo e se volta a mostrar competitivo naquele jogo, ou seja, são diferentes coisas que nos permitem ver essa consistência naquilo que é o registro individual, para podermos tomar uma decisão e que são decisões de milhões, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Não, até porque, imagina, o próprio jogador pode ter tido um jogo excepcional, fora do normal, o melhor da sua vida, Ou ao contrário. ou ao contrário, ou pode ter tido um dia muito mau, o pior dia da vida e não mostra nada. Portanto, Sim, ou seja, daí esta ligação ao departamento de scouting, seja numa equipa principal ou na formação, ser muito importante, não é? exato. Porque são eles que vivenciam e que vão ver e que veem num contexto, noutro contexto e noutro contexto. E quando esta relação é fluida e positiva, as coisas funcionam muito melhor Exato. e mais céleres. Exatamente, exatamente. Não, e eu acho que a crescente profissionalização do futebol e a crescente complexidade também, a vários níveis, vai exatamente contra a ideia de que é imediata a identificação desse talento, porque, como também já Uhum. falámos ao longo da nossa conversa, existem muitos talentos, não é? Depois depende da própria conjuntura, como também da forma como se consegue guiar esse desenvolvimento de talento, e portanto tudo isto vai contra o conceito de que se nós partimos do pressuposto que o futebol é uma atividade cada vez mais complexa e mais profissional, mas ao mesmo tempo acreditamos
que existem coisas que se calhar há 30, 40 anos era possível, não é? Porque aí o jogo era menos complexo e não havia tantas variáveis que pudessem colocar atrito ou dificuldade a esse desenvolvimento. Acho que são conceitos que chocam. Sim, 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 sim. Agora, outro aspecto, Vitor, que eu também, que uma ideia que também passas é que existe uma coisa muito importante no desenvolvimento de talento, que é o gosto pela posição. É, por exemplo, o defesa central que gosta verdadeiramente de jogar nessa posição, porque acreditas que isso Uhum. mais à frente acaba por fazer a diferença. A questão que eu te levantava é, isso prende-se com uma questão, quanto a mim, parece-me, que da nossa sociedade, e eu próprio também, também acabo por defender isso, que é o facto de tu teres de fazer do teu, não é teres de fazer o teu trabalho, mas ser muito positivo que faças do teu trabalho aquilo que te apaixona, ou seja, ser a tua paixão que provoca a tua atividade. No entanto, eu levanto a questão contrária, que é até que ponto é que isso também não poderá acarretar um risco acrescido imagina, tens dois jogadores, há um que não é tão talentoso, mas que tem um grande gosto por jogar na sua posição, e tens o jogador ao lado que não demonstra um gosto tão vincado, mas que tem mais talento. Até que ponto é que o facto de nós estarmos a colocar a dar uma grande dimensão a essa paixão não nos poderá fazer perder outro talento que se calhar irá desenvolver essa mesma paixão mais à frente? Estás a perceber o que é que eu quero dizer? Sim, mas estás a falar de paixão em relação aqui ao futebol? Sim, paixão neste caso estava a aplicar a palavra paixão para fazer um bocadinho o paralelismo com outros setores de atividade, mas neste caso é o gosto pela posição que falavas, ou seja, uma pessoa que, o central como... Sim, às vezes tem às vezes podemos ajudar à procura dessa, digamos, dessa posição que poderá potenciar melhor aquilo que são as características daqueles jogadores ou daqueles jovens jogadores. Às vezes é o próprio jogador que vem ter com o treinador e que diz eu gostava de experimentar jogar ali. Isso principalmente em idades mais jovens acontece muitas vezes. E as coisas fluem depois nesse sentido. Às vezes acaba por ser já quando o jogador vem para o clube que vem já, digamos, referenciado para essas posições, e depois com o tempo tu vais descobrindo ou não se o caminho dele vai levando por aí ou não. Mas isso é algo que tens que ir sentido no momento, não é? Quando existem essas situações de um jogador que tem, digamos, muito, muito gosto naquela posição, mas com mais dificuldades em termos técnicos, mas que é muito esforçado, muito aplicado, mas que tem mais dificuldades, e o outro jogador que tem sim muita qualidade técnica, muito talento, mas que não tem essa, digamos, essa paixão por isso. Eu acho que cabe-nos a nós treinadores, por um lado, a continuar a potenciar esse esforço e essa dedicação no outro jogador, porque é isso que mais tarde o poderá levar a um patamar completamente diferente. E são muitos os exemplos de jogadores que nunca se revelaram em termos técnicos ou em termos de qualidade como um grande talento na formação, e depois sim mais tarde fazem carreiras excepcionais, pelo caráter que têm, que é algo também muito, muito importante e que nós temos muito em conta. Mas ao mesmo tempo continuar a também potenciar e a expor o outro jogador que sim já tem talento, muita técnica, mas que tem mais, tem menos, digamos, demonstra menos paixão e sacrifício. Tu procurares levá-lo por caminhos que o desafiem, não é? E perceber o que é que está por trás desse lado. Às vezes é o não se sentir desafiado que faz com que ele esteja assim, às vezes é o demasiado o alimentar demasiado a sua importância, mesmo até ter resultados. Isso às vezes acontece, não é? Principalmente quando o peso da competição, ou quando nós estamos a treinar equipas de formação e o peso do resultado ao fim de semana dita o teu futuro, mesmo sendo ele muitas vezes precário em termos financeiros, não é? E toda a gente já esteve exposta a esse tipo de situações, e portanto jogam sempre digamos, eu acho que é muito importante às vezes também sentirem, o jogador sentir que vai ao banco, não é? Ou seja, ele sentir que é algo de meritocracia, não é? Eu mereço, jogo, eu não mereço, não jogo. Enquanto isso existir, tu fomentas sempre este lado de superação e de esforço.
e eu acho que isso é fundamental. E, entretanto, também achei bastante interessante a tua visão de que o desenvolvimento de um jogador é como uma questão do copo meio cheio ou copo meio vazio, no sentido em que também aqui podes ser mais ou menos otimista, não é? Ou seja, por um lado, podes procurar as características que realmente distinguem um jogador, ou, ao invés, identificar no seu perfil uma série de características que estão em falta. E que se partir da perspectiva otimista, consegue-se muitas das vezes priorizar os pontos a desenvolver no jogador, de maneira a aumentar as hipóteses de que ele seja bem sucedido e, portanto, acaba por se tirar o melhor proveito dos traços que o distinguem. Acaba por ser dessa maneira que o Liverpool olha para o desenvolvimento individual, não é? Ou seja, não perdendo nunca de vista a importância que tem ter tempo de jogo, acaba por ser este fomentar das virtudes de um jogador a forma como o clube olha, não é? Para o seu desenvolvimento. Sim, é fundamental porque o jogo de futebol é um jogo coletivo, não é? E se é um jogo coletivo, tu podes eh, potenciar aquilo que cada um tem de melhor. E acho que quando vais para um jogo, esse é o fundamental também em termos estratégicos, digamos, que é esconder aquilo que tu és mau e mostrar aquilo que tu és bom. Exato. E eu acho que quando se olha para aquilo que é o individual, nós devemos olhar para ele com este olho coletivo de que, ok, então se ele é bom, ou o que é que ele é bom que vai fazer com que a minha equipa e com quem esteja à volta se potencie ou ao contrário, não é? Eu acho que isso é muito importante. Era impossível nós jogarmos com os 3 jogadores da frente que jogámos se não tivéssemos médios que estão por trás para conjunto de coisas, não é? Da mesma forma que era impossível atacar como atacámos se não tivéssemos defesas laterais com a capacidade ofensiva e defensiva que temos. Portanto, são questões coletivas que todos os jogadores que eu te referi têm coisas positivas e menos positivas, mas que acima de tudo, em contexto coletivo, tu potencias aquilo que eles têm de melhor. E quando fala-se muitas vezes em desenvolvimento individual, olhamos só para o lado do copo Meio meio vazio. vazio, não é? Ou seja, o que é que falta? Falta isto e falta aquilo e falta aquilo e falta aquilo. Falta e e muitas vezes vai sempre faltar. Agora, de que forma é que alterando algo, tu vais ainda ajudar a potenciar aquilo que ele é bom? Às vezes acontece em termos coletivos, às vezes acontece com uma conversa, às vezes acontece com um exercício, às vezes acontece com mostrar um vídeo, às vezes acontece com tudo relacionado umas coisas com as outras. Parte fundamentalmente de nós olharmos para aquilo que é o todo, não é? E desde logo, Vítor, porque com qualquer jogador do mundo, por muito talento que tenha, consegues sempre descobrir aspectos em falta, não é? Eu costumo pensar muito que quando tu queres ver algo negativo, vais ver sempre algo negativo em tudo o que tu olhares, não é? Quando tu queres ver algo negativo à partida, vais encontrá-lo. Quando tu queres ver algo positivo em algo, vais sempre encontrá-lo, não é? Sim, 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 sim. Parte, Sem dúvida, parte sem um dúvida. pouco também da forma como nós vivemos e olhamos para a vida, e isso acho que é importante, não é? Sem É dúvida. importante, ou se quisermos, temos que ser coerentes com aquilo que nós olhamos, não é? Mas isso é curioso, porque ao fim e ao cabo, uma equipa técnica pode acabar por beneficiar muito pelo facto de ter pessoas otimistas na sua equipa técnica, não é? Ou seja, isto depois liga-se um bocadinho com o próprio espírito. Sim, 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 sem dúvida. Eu costumo acreditar muito que hum, eu acho que o que faz muitas vezes que nós nos mantenhamos a topo é muitas vezes olharmos para aquilo que são os nossos problemas e as nossas dificuldades e aceitá-las, não é? E muitas vezes sabermos rir de nós próprios. Eu acho que isso acaba por tornar as coisas muito mais tranquilas e muito mais com uma maior aceitação e que dá gosto tu falares com alguém assim, completamente, digamos, resolvida daquilo que são os seus complexos ou daquilo que são as suas dificuldades e problemas. Entrando agora na reta final da nossa conversa, eu gostava ainda de que falássemos de uma questão que é o facto de, nas vossas sessões de treino, a grande parte dos exercícios terem os momentos de defesa e de ataque interligados, não é? Ou seja, acabam por estar ambos presentes. Uhum. Isso aplica-se não apenas à equipa principal, mas a toda a formação, ou por exemplo, existe uma determinada etapa da formação a partir da qual vocês já comecem a trabalhar desta forma, ou é geral? Ok. Como é que... Aquilo que nós pretendemos é que, fundamentalmente nos escalões de sub-18 e sub-23, queremos
digamos, uma impressão digital muito grande daquilo que é a equipa principal nesses escalões. Daí para baixo, a formação do clube e digamos, a academia do clube tem um processo muito claro e muito bem definido e organizado por o diretor da academia, e esse processo, apesar de beber muitas coisas da equipa principal e de muitas coisas já estarem lá, mas não quer dizer que seja necessariamente igual, ou seja, é algo que pode ser e que é independente daquilo que é o momento da equipa principal. Aquilo que sim é a minha preocupação é fundamentalmente com estes escalões sub-18, sub-23, sabendo que, como eu disse há pouco, no escalão de sub-18 nós temos jogadores com 16 anos, e no escalão de sub-23 com 18 e 17 anos também. Ou seja, não, o escalão não subscreve as idades que estão subjacentes a eles. Certo, certo, certo. E finalmente, antes da tua clássica sugestão, queria-te perguntar também em relação ao uso do Big Data. O Liverpool é conhecido como sendo um dos maiores exemplos desse uso, é um dos clubes mais Hum? reputados nessa área no mundo. De que forma é que o clube acaba por usar os dados não apenas para decisões táticas, como também para decisões a nível de recrutamento ou até para decisões relacionadas com as próprias sessões de treino? Esta seria a primeira parte da questão. E a outra, como é que acaba por limitar o uso desses dados à equipa principal, ou se, contrariamente, acaba também por usar na formação? O Big Data depende de que dados em concreto estamos a falar, não é? Se são dados ligados mais físicos, são dados mais estatísticos. Aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nos chega enquanto equipa, staff da equipa principal, são dados que para as nossas funções poderão ser importantes ou não. Aquilo que eu posso dizer é que nós não jogamos com GPS no jogo, e também analisamos aquilo que é a data, mas acima de tudo temos uma visão daquilo que é a nossa sensibilidade para o jogo. E aquilo que é a nossa sensibilidade é a nossa intuição, é aquilo que são as nossas vivências, e isso sim é o fundamental para nós tomarmos as decisões. Se depois muitas vezes nos suportamos daquilo que é algo que vem digamos, da data para justificar-se, muitas vezes nos suportamos daquilo que também é essa informação para ter a certeza de algo, isso é diferente. Agora analisamos, recebemos, mas acima de tudo olhamos para o jogo e para o jogador com um olho daquilo que é a nossa inteligência, daquilo que é a nossa sensibilidade, e que muitas vezes isso é que nos faz tomar decisões importantes e que foram fundamentais ao longo dos anos. Porquê é que não usam o GP, ou seja, essa ferramenta do GPS durante o jogo? Acima de tudo porque nós queremos que o jogador se sinta confortável e que a preocupação tenha a ver com ele jogar, ponto. Ok, ok. E achas que acaba sempre por, inevitavelmente, por condicionar o seu conforto no jogo? Uns jogadores sentem-se mais confortáveis, outros menos desconfortáveis. Uns sentem-se mais ligados àquilo que é os dados do GPS, outros sentem-se menos eh, preocupados com isso. Mas o fundamental é que eles sintam que nós só nos preocupamos com uma coisa, que é o rendimento deles em jogo e que aquilo que é o concreto, e não com aquilo que é os dados métricos de uma distância, o número de sprints ou o número das seleções. Isso sim é algo que pode preocupar, por exemplo, o fitness coach por alguma razão que ele ache importante, mas quando tu tens de tomar uma decisão sobre aquilo que é o jogo, não te baseares nisso, e portanto não tens que passar ao jogador essa preocupação. Agora sim, se a forma como nós pressionamos implica que eles tenham que correr e tenham que ter um sprint, implica, portanto, se eles não o fazem é porque não estão, ah, digamos, ligados àquilo que é o nosso princípio, não é? Então temos que avaliar as coisas dessa forma. Não avaliarmos o jogador por um número, não é? Sim, 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 sim. E para fechar então, Vitor, a que livro, filme, documentário, série é que poderias recomendar a quem nos ouve ou vê sobre o tema de futebol, gestão desportiva? Uma boa questão. Olha, o último livro que li foi do António Damasio, Sentir e Saber. Fantástico. E como não tive muito tempo e na altura queria ver, estive a ver a série, portanto, a série do Michael Jordan. The Last Dance?
de lá distância e foi fantástico. E há um conjunto de coisas que são muito, muito relacionadas com aquilo que é o futebol e com aquilo que é lidar com aquilo que é um jogador profissional e um jogador também de alto nível e com a experiência que ele tem, acho que é fantástico. Vítor, uma vez mais, muito obrigado pela tua presença aqui no Folha. Obrigado, o prazer é meu. Espero que tenha sido uma boa conversa para todas as pessoas que também nos estão a ouvir. Para quem ainda não o fez e caso queira, pode sempre acompanhar o Folha nas várias plataformas, Instagram, canal de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. Um abraço a todos.